Mudança no governo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pede demissão do cargo e Bolsonaro escolhe substituto. Brasil avança em campanha de vacinação contra a Covid e supera a marca de 92 milhões de doses aplicadas. CPI da pandemia aprova requerimento para apurar contrato de compra das vacinas Covaxin. Para frear alta de casos, governo de São Paulo adia a liberação do funcionamento do comércio. Supremo confirma a decisão que tornou o ex-juiz Sérgio Moro parcial em processo do ex-presidente Lula. União Europeia aprova plano de recuperação econômica da França. Comitê organizador das Olimpíadas impõe medidas rígidas para os torcedores que forem assistir às competições. Comitê brasileiro corre contra o tempo para acelerar a vacinação dos atletas olímpicos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia alterou o calendário de depoimentos desta semana para encaixar o diretor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernando Miranda. Ele será ouvido na sexta-feira para falar sobre o contrato de compra das vacinas Covaxin. A CPI da pandemia vai investigar o contrato de compra da vacina Covaxin. Nesta quarta-feira, os senadores aprovaram requerimentos de quebra de sigilo com relação à compra de 20 milhões de doses da vacina indiana. Segundo os senadores, há indícios de que o contrato foi superfaturado. Cada dose da vacina teria custado 4 vezes mais que a AstraZeneca. O contrato foi intermediado pela Precisa Medicamentos e custou 1,6 bilhão de reais. Segundo os senadores, um valor 1000% mais alto que o previsto inicialmente. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, definiu a operação como suspeita e, por isso, o calendário de oitivos dessa semana foi alterado para encaixar a participação do diretor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernando Miranda. O servidor é irmão do deputado federal Luiz Miranda, que disse à imprensa que levou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, provas contundentes de que havia irregularidades na compra da vacina. Por causa das revelações, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, pediu segurança ao deputado e à família dele. Randolfo disse que as informações apresentadas são de extremo interesse público e a vida de Luiz Miranda e os familiares precisam ser resguardadas. O deputado pediu ao presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, para ser convidado a participar da comissão na sexta-feira junto com o irmão. A partir de um vídeo, ele procurou a CPI ontem e disse, olha, meu irmão é uma pessoa que passou no concurso público, está há 10 anos trabalhando, 10, 9 anos trabalhando no Ministério da Saúde, foi pressionado e nós já tínhamos comunicado isso ao presidente da República. Aí ele veio, conversou com alguns integrantes da CPI e disse, eu quero vir junto com meu irmão. E pediu para ser convidado, o deputado pediu para ser convidado. E hoje ele foi convidado, hoje nós aprovamos de manhã o convite. Se tudo aquilo que ele está falando for verdade, ou parte for verdade, são gravíssimas as acusações. Inclusive, sobre a questão do pichuleco, que o Pazuello, no dia que estava saindo, ele fala por que ele foi demitido. Ele disse que foi demitido, que o Pazuello foi demitido porque não aceitava corrupção. Senadores de oposição reagiram. Disseram que o trabalho da CPI está blindando governadores em negociações que precisam ser apuradas, mas defenderam que as novas informações apresentadas sejam investigadas. Óbvio que qualquer informação, qualquer denúncia que chega tem que ser aprofundada, tem que ser investigada. Aponte para onde apontar. Nós não somos seletivos, nunca fomos. Nunca impedimos que se investigasse. Agora aqui dá palco para um ex-governador condenado, cassado, traz aqui, depois aprova um requerimento para fazer uma diligência para ouvir secretamente, sabe-se lá onde. A reclamação de Marcos Rogério é por conta de uma nova convocação aprovada para Wilson Witzel. Desta vez, os senadores vão ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro em uma sessão reservada, ainda sem data e local.
Como na reunião desta quarta-feira não houve oitivas, os senadores se dedicaram a aprovar requerimentos de convites, quebras de sigilo e convocações. O convidado do dia, Francisco Emerson Maximiano, representante da Precisa Medicamentos, avisou ontem que não poderia comparecer por estar em quarentena. Os senadores tinham 58 requerimentos na pauta e aprovaram 5 novas convocações. Entre elas, do ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde, para falar sobre a demora na resposta da crise de falta de oxigênio em Manaus e um episódio onde vacinas que deveriam ter sido encaminhadas para o Amazonas foram levadas ao Amapá. Os senadores também alteraram o calendário da CPI da pandemia para o restante da semana. Anteciparam a audiência que seria realizada na sexta-feira e remarcaram o depoimento de amanhã. O ouvido seria o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, mas o depoimento dele será remarcado para outra data. Nesta quinta-feira serão ouvidos a pesquisadora Jurema Werneck e o médico Pedro Halal. A audiência de amanhã pode ainda votar um requerimento para ampliar o período de trabalho da CPI da pandemia por mais 90 dias. O prazo para apresentação e votação do relatório termina dia 7 de agosto, a não ser que o pedido seja aprovado. É mais uma narrativa de espichar uma CPI que não está encontrando dentro do fato determinado, blindam quem tem que investigar e tentam construir todo santo dia uma narrativa para emparedar o governo federal. Então é uma bobagem. Vamos ficar aqui fazendo espuma, enquanto nós precisamos ajudar sobre vacinação, Plano Nacional de Vacinação, e apurar a corrupção que aconteceu em consórcio nos estados e nos municípios. É isso que nós temos que fazer. No começo da noite, o governo federal se posicionou sobre o caso das vacinas Covaxin. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, fez uma declaração à imprensa e revelou que o presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura pela Polícia Federal de uma investigação para apurar as afirmações do deputado Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal. Miranda disse, como vimos na reportagem, ter alertado o governo federal a respeito de irregularidades envolvendo a vacina indiana Covaxin. Lorenzoni disse que o governo vai instaurar um procedimento administrativo disciplinar contra o irmão do deputado Luiz Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e propor à PGR que o parlamentar seja investigado. Onyx ainda afirmou que não houve sobrepreço nem irregularidades na negociação pela Covaxin. Apesar da queda nas internações por Covid, o estado vê aumento em novos casos e óbitos pela doença. Assim, será mantido em todo o território paulista o funcionamento dos estabelecimentos das 6 da manhã às 9 da noite, com capacidade máxima de 40%. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a média de novos casos bateu recorde no ano, com 17.662 novas confirmações por dia na semana, e as mortes diárias subiram para 582. Já a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva para a Covid está em 78,9%. Regiões como Barretos, Bauru e Marília seguem no pior momento da pandemia, com mais de 90% da ocupação dos leitos de UTI. O Centro de Contingência chegou a avaliar retomar a regionalização das fases, mas o aumento geral de óbitos fez com que a medida fosse descartada. Além disso, tanto a população quanto as lideranças locais têm lidado melhor com decisões tomadas em conjunto e não impostas pelo Estado. Com relação à vacinação no Estado, o governo anunciou nesta quarta-feira que superou a meta de vacinação contra a Covid-19 na população acima dos 70 anos. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, 90% das pessoas nesta faixa etária tomaram as 2 doses da vacina. Segundo o governo, quem tem entre 60 e 70 anos deve completar o ciclo de imunização até agosto, já que o intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca é mais longo. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 158 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 23 de junho, o Brasil aplicou 92.511.400 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.
E a Fiocruz recebeu hoje os insumos para a produção de quase 6 milhões de doses da vacina contra a Covid da AstraZeneca. Mais uma carga de ingrediente farmacêutico ativo chega à Fundação Oswaldo Cruz. O insumo foi importado para a produção de 5 milhões e 800 mil doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Com a nova remessa, ficam asseguradas entregas semanais das doses ao governo federal até 16 de julho. A Fiocruz aguarda uma confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, uma vez que a instituição permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo. Na semana passada, a Fundação entregou 5 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde, chegando a um total de 58 milhões e 800 mil doses distribuídas. Até agora, o Ministério já disponibilizou mais de 123 milhões de doses de vacinas contra a Covid dos laboratórios contratados. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 2 bilhões e 750 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China segue bem à frente, supera a marca de 1 bilhão e 70 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm mais de 319 milhões. Na terceira posição, com quase 290 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje supera os 92 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que tem mais de 74 milhões e meio de doses até agora. E veja a seguir mais números e atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda, a União Europeia aprova plano de recuperação econômica da França. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 2.392 mortes por Covid-19 e pouco mais de 115.200 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. A pandemia do coronavírus já atingiu mais de 179.453.000 pessoas e fez mais de 3.888.000 vítimas fatais. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela Covid e até hoje contabilizam mais de 33.575.000 casos e um total de 602.773 mortes. A Índia rompeu a barreira dos 30 milhões e 28 mil pessoas contaminadas. O Brasil se aproxima dos 18.170.000 pessoas que testaram positivo e registra 507.109 que não resistiram. A França passou dos 5.824.000 casos registrados da doença. E a Turquia tem mais de 5.387.000 diagnósticos até esta quarta-feira. A França recebeu o aval da Comissão Europeia para o seu plano de recuperação de 100 bilhões de euros, dos quais quase 40 bilhões serão financiados com subvenções europeias. O anúncio foi feito hoje pela presidente da comissão, Ursula von der Leyen. O presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A reunião ocorreu em Paris nesta quarta-feira. A França recebeu o aval da comissão para o seu plano de recuperação. O plano francês corresponde ao pagamento de 40 bilhões de euros à França até 2026. Esse valor equivale a 237 bilhões de reais. Macron afirmou que é uma contribuição extremamente substancial. O primeiro pagamento de 5 bilhões de euros deve ser feito em agosto. O plano francês inclui investimentos na transição ecológica e tecnologia digital, bem como medidas para promover a competitividade das empresas e o emprego entre os jovens. O presidente da China, Xi Jinping, felicitou os astronautas que estão em missão de 3 meses para ajudar na construção de estação espacial chinesa. Novos horizontes para a humanidade. Foi assim que o presidente chinês Xi Jinping qualificou o trabalho de 3 astronautas que estão a bordo da estação espacial do país desde a última quinta-feira. O líder participou de uma videochamada realizada do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim
que foi exibida pela televisão. Construir uma estação espacial é um marco importante para a causa dos voos espaciais. Trata-se de uma contribuição que abre novos horizontes para o uso pacífico do espaço pela humanidade. Vocês são os representantes de incontáveis lutadores na nova era dos voos espaciais da China. Eu espero que vocês cooperem de perto para completar totalmente suas funções restantes. Os astronautas, que são membros do exército chinês, vão permanecer no espaço por 3 meses pela missão Shenzhou 12. Este é o terceiro de 11 lançamentos necessários para a construção da estação, que deve ser finalizada em 2022. O programa espacial chinês prevê outras 4 viagens tripuladas. O sucesso da Shenzhou 12 é uma questão de prestígio para Pequim, que em 1º de julho celebra o centenário do Partido Comunista da China. 34 celulares são roubados por hora no estado de São Paulo e o prejuízo vai além do valor do aparelho. Quadrilhas especializadas conseguem entrar nos aplicativos de bancos e cartões de crédito para fazer saques, empréstimos e até compras. A cena é comum no centro de São Paulo. Distraídas, as pessoas teclam ou falam ao celular. Muitos sabem do perigo, mas mesmo assim se arriscam. Você tem medo de ter o celular ou o aparelho roubado? Com certeza. Mesmo assim está se arriscando? Sim. Só lugares assim bem movimentados, que eu acho mais seguro. Mas é perigoso, você reconhece que é perigoso? Conheço, é perigoso. Não é em todo lugar que eu puxo um celular aqui, porque aqui os meninos e tudo trabalha, né? Tô costume de vir aqui. Tá olha bem. Eu olho, com certeza. Na 25 eu não tenho coragem de puxar, e no Brás eu não tenho. Né? Aqui porque aqui é mais tranquilo. No ano passado foram registrados em todo o estado de São Paulo 301 mil roubos ou furtos de celulares. Em média, foram 825 ataques por dia e 34 celulares levados por hora. E esse prejuízo vai além do valor do aparelho. A Polícia de São Paulo investiga a ação de quadrilhas especializadas que usam o telefone para ter acesso a aplicativos de bancos e também de cartões de crédito. E com isso, realizar transferências, saques e compras pela internet. Para isso, a preferência é pegar o celular enquanto a vítima está usando e a tela está desbloqueada. A pessoa que está falando despreocupadamente numa rua, sem prestar atenção no seu entorno, ou alguém está com o seu veículo no trânsito parado, com o aplicativo de rotas, de mapa aberto, isso facilita a ação de marginais que levam imediatamente para receptadores que também já têm os estelionatários que fazem a extração de dados dos celulares. Uma das vítimas foi o vereador de São Paulo, Marlon Luz, o Marlon do Uber. As imagens mostram como o criminoso roubou o aparelho que estava dentro do carro. Como o celular estava aberto, os criminosos tiveram acesso às contas bancárias do vereador e fizeram transferências de R$67 mil. Dinheiro que as vítimas não têm conseguido recuperar. Os bancos alegam que a senha é responsabilidade dos clientes e o sistema de segurança digital não foi violado. Uma posição que não agradou o PROCON. O órgão de defesa do consumidor notificou as instituições financeiras e pediu a criação de uma central de emergência para esse tipo de caso. Para evitar transtornos, o delegado afirma que é preciso agir rápido. Fazer um boletim de ocorrência. Segundo, comunicar o seu banco, que a sua senha, o seu celular, que estava ali com a sua senha registrada, foi furtado ou roubado. Terceiro, comunicar também a operadora de telefone celular. Isso é importante. E, quarto, mudar algumas senhas de redes sociais que a pessoa vítima tenha, para impedir, dificultar a ação de estelionatários, de golpistas a partir de dados que existem nos celulares de todos nós. Nossa reportagem conversou com esse técnico, que é especialista em manutenção de celulares. Ele afirma que a preferência dos criminosos é por aparelhos antigos, que têm sistemas de defesa mais frágeis. Mas em algumas situações, os criminosos usam o chip roubado em telefones mais velhos para facilitar o acesso aos dados. Ele, antes de pegar um aparelho desse desbloqueado, automaticamente, se ele for tentar fazer qualquer recurso com o mesmo aparelho,
ele vai ter algum tipo de problema. Então, ele substitui o chip do aparelho por um aparelho mais antigo, onde esses aparelhos aqui eles não têm nenhum recurso de rastreamento e fica mais difícil a localização do aparelho. O técnico diz que a principal dica para se proteger é não deixar senhas salvas no celular e nem dados pessoais nos blocos de anotação do aparelho. Nunca deixar senha automática, sempre você anotar as senhas dos seus aplicativos que você mais usa, aplicativo de banco, sempre em um caderno onde você deixa guardado em casa, e ali que você precisar utilizar de determinado recurso, você vai lá no seu caderno, procura a senha, anota num papel, deixa separado no bolso, mas nunca deixar anotado no celular, em bloco de notas, esse tipo de coisa. Para combater a ação das quadrilhas conhecidas como limpa-conta, os bancos e as empresas de telefonia prometeram hoje criar centrais de emergência para que os celulares sejam bloqueados imediatamente após o roubo. Como a tecnologia será desenvolvida, o diretor do Procon de São Paulo, Fernando Capês, disse que as centrais deverão entrar em funcionamento dentro de um mês. E veja a seguir, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pede demissão do cargo. E ainda, Supremo confirma a decisão que tornou o ex-juiz Sérgio Moro parcial em processo de Lula. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão. O ato de exoneração foi aceito pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O atual secretário da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta, Joaquim Álvaro Pereira Leite, foi nomeado em seu lugar. Ricardo Salles comandou o Ministério do Meio Ambiente desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2019. Ele é alvo de 2 investigações no Supremo Tribunal Federal. Na Operação Aquanduba, deflagrada em maio, o agora ex-ministro foi alvo de busca e apreensão e teve os sigilos fiscal e bancário quebrados por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ricardo Salles está sendo investigado sob a suspeita de participar de um esquema que incluiria até o contrabando de madeira por agentes públicos e empresários do ramo. O inquérito foi pedido pela Procuradoria-Geral da República e autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. E no início de junho, a ministra Carmen Lúcia autorizou outro inquérito para apurar se o ministro obstruiu as investigações de um esquema de desmatamento ilegal na região. Ao pedir a exoneração, Ricardo Salles alegou motivos particulares e, em seu discurso de despedida, fez um balanço com atitudes positivas de sua administração à frente do ministério, desejou sorte ao novo ocupante do cargo e se defendeu das acusações. Não é possível que a gente criminalize, tente dar um caráter de infração ou de criminalização de opiniões diferentes, de visões diferentes. A sociedade brasileira precisa desse avanço. Nós experimentamos, ao longo desses 2 anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas. Uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. A Associação Nacional dos Procuradores da República elegeu 3 nomes como sugestão para ser o novo Procurador-Geral da República. E pela primeira vez, uma mulher liderou a lista, a subprocuradora Luísa Frischeisen. A lista tríplice, com as sugestões do Ministério Público para a indicação do novo Procurador-Geral da República, é formada por uma mulher, Luísa Frischeisen, que também foi a mais votada, e os subprocuradores-gerais Mário Bonsalha e Nicolau Dino. O mandato do atual Procurador-Geral, Augusto Aras, acaba em setembro e ele pode ser reconduzido ou não. O presidente Jair Bolsonaro, que vai escolher, não é obrigado a indicar um dos nomes da lista. E o Senado deve sabatinar e votar o nome indicado pelo presidente. Em 2019, Aras não integrou a lista tríplice. Cabe ao Procurador-Geral da República chefiar por 2 anos o Ministério Público da União, que abrange os Ministérios Públicos Federais do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e dos Estados. O chefe do Ministério Público Federal representa os interesses da União e fiscaliza a execução e o cumprimento da lei em todos os processos sujeitos a seu exame.
No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira, dando sequência ao movimento de terça, quando ficou abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em mais de um ano. A moeda norte-americana recuou 0,11% e encerrou o dia cotada a R$ 4,96 na venda. A indústria voltou a crescer no mês de maio, o que aponta otimismo dos empresários no país. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A produção industrial cresceu no mês de maio depois de registrar queda em abril. A utilização da capacidade instalada também segue em crescimento e chegou ao maior patamar para este mês desde 2014. O índice de evolução do número de empregados também está em ascensão e registrou 51,1 pontos no mês de maio. Já são 11 meses seguidos sem queda de empregos na indústria. O índice de expectativa de compras de insumo e matéria-prima aumentou 1 ponto em maio e é o maior registrado este ano. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria e foram divulgados nesta quarta-feira. Segundo a CNI, os resultados positivos impulsionam o otimismo e a confiança dos empresários no país. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Receita Federal liberou as consultas ao segundo lote de restituições do imposto de renda. O pagamento sai no dia 30. Nesse lote serão pagos R$ 6 bilhões para 4 milhões e 200 mil contribuintes. E o Comitê Brasileiro corre para acelerar a vacinação dos atletas olímpicos. Daqui a pouquinho você vai ver. E as medidas rígidas para os torcedores que forem assistir às Olimpíadas. Daqui a exatamente um mês, a cidade de Tóquio abrirá as portas do maior evento esportivo do mundo. O Comitê Olímpico Brasileiro está na fase final de preparação de atletas e pretende chegar no Japão com quase toda a delegação vacinada. O Comitê Olímpico Brasileiro corre contra o tempo para acelerar a vacinação dos atletas e da comissão técnica. A expectativa é que cerca de 95% da delegação esteja imunizada contra a Covid-19 quando desembarcar no Japão nas próximas semanas. Ao todo, são aproximadamente 700 pessoas. Até hoje, 272 atletas já estão classificados e terão credenciais para participação no evento esportivo. O Brasil recebeu cerca de 2.000 doses da Pfizer, doadas pelo Comitê Olímpico Internacional para vacinar todas as pessoas que forem aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Atualmente, 92% das pessoas que compõem a delegação brasileira já tomaram pelo menos a primeira dose de vacinas anti-Covid. Em uma reviravolta diante das notícias dos últimos dias, o Comitê Organizador das Olimpíadas e Paralímpicas de Tóquio e as autoridades japonesas decidiram impor medidas rígidas para os torcedores que forem assistir às competições. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a organização do evento indicou as regras que devem ser seguidas pelos torcedores. As pessoas podem sentir alegria em seus corações, mas não podem falar alto e devem tentar evitar fazer parte de multidões alegres. Essas são as áreas em que precisamos ser criativos e estamos nos esforçando muito para inventar uma nova forma de comemorar. Na última segunda-feira, o comitê anunciou a permissão de no máximo 10 mil torcedores que moram no Japão em cada local de competição. Cerca de 3 milhões e 600 mil ingressos já estão nas mãos do público, mas os organizadores pretendem recuperar 900 mil deles com a realização de uma espécie de loteria. Os espectadores que continuarem com seus tickets deverão cumprir requisitos anti-Covid para entrar nas sedes olímpicas. Uma pessoa com temperatura corporal superior a 37,5 graus durante 2 controles terá a entrada negada, assim como qualquer torcedor que tossir ou não usar máscara. Se a entrada for rejeitada, a pessoa não terá o ingresso reembolsado.
Uma vez dentro do local de competição, os torcedores poderão aplaudir, mas não terão o direito de estimular os atletas nem entrar em contato direto com outros espectadores. A recomendação é sair imediatamente após as competições e o consumo de bebidas alcoólicas está vetado. Também será proibido pedir autógrafos aos atletas ou expressar apoio verbal, além de agitar toalhas ou participar de qualquer forma de aglomeração que possa resultar em uma multidão. A oposição interna aos Jogos parece ter registrado queda nas últimas semanas, mas quase metade dos japoneses permanecem contrário à organização do evento dentro de 4 semanas, segundo as pesquisas. E agora vamos com Copa América. Em partida realizada no Estádio Olímpico de Goiânia, em Goiás, Equador e Peru se enfrentaram pelo grupo B da competição. A partida acabou 2-2. O Equador abriu o placar com um gol contra do jogador peruano Tapia e ampliou a vantagem com Preciado. Na segunda etapa, a seleção peruana melhorou e empatou com gols de Lapadula e Carrillo. E também pelo grupo B, as seleções do Brasil e da Colômbia se enfrentaram hoje no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, em partida encerrada agora há pouco. A seleção brasileira começou perdendo, mas virou o jogo. Roberto Firmino e Casemiro fizeram os gols para o Brasil. E com a vitória por 2-1, a nossa seleção se mantém na liderança do grupo e agora aguarda até domingo, quando irá enfrentar o time do Equador em Goiânia. Uma panda gigante deu à luz 2 filhotes, gêmeos no caso, em um zoológico no Japão. O nascimento foi o primeiro de um panda no local em 4 anos. Fofura em dobro. Um dos filhotes, que pesa 124 gramas, foi colocado em uma incubadora. O procedimento é realizado já que pandas costumam criar apenas um dos bebês. A mamãe, batizada Xinxin, passa bem e os gêmeos vão revezar a amamentação. Há poucas semanas, a suspeita de gravidez de Xinxin fez com que investidores previssem um boom de visitantes na região. As ações de um restaurante chinês próximo dispararam quase 30% durante a gestação do animal e subiram cerca de 6,4% no início das negociações de quarta-feira. Estimam-se que existam cerca de 1.800 pandas gigantes na natureza, enquanto outros 600 vivem em zoológicos e centros de reprodução em todo o mundo. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica os pandas gigantes como vulneráveis. Em meio ao mundo tão tecnológico, em Mato Grosso do Sul, um campograndense mantém na garagem de casa itens especiais. Beatriz, itens antigos e que são raridade. Aliás, tem gente que é raridade e gosta de guardar coisas raras que foram passadas de geração em geração. Confira só na reportagem. Ferro à brasa, moedor de café, furadeira manual e até televisão antiga. Esses são alguns dos itens que o campograndense Wagner mantém expostos na garagem de casa. A paixão por antiguidades, segundo ele, foi repassada pelo avô aos 8 anos, quando ganhou uma moeda colonial. E desde então não parou de pesquisar e colecionar. Objetos que ele chegou a utilizar, como as fitas cassete, e outros que já estavam guardados há anos, como estas cédulas de dinheiro de diferentes épocas. Mas todos, para ele, têm grande valor sentimental e repassam uma lição. Antigamente era mais dificultoso e hoje em dia você tem toda uma tecnologia, uma modernidade ao seu favor, né? Antigamente já não se tinha isso. E aí você tira que você vê que as pessoas antigas sofria bastante, né? Sofria em sentido assim, era complicado, né? Você ter as coisas, por exemplo, aquele ferro ali. Para ele comprar, ele teve que juntar muito dinheiro, entendeu? Para vender muita coisa, trabalhar na roça para comprar. A Monarch Barra Forte foi um desses itens adquiridos com muito suor. Em um painel abaixo da nota fiscal original, ele colocou as notas equivalentes ao preço da bike na época, 6.500 cruzados.
A bicicleta estava guardada no sítio do avô e foi repassada pelo patriarca, assim como praticamente tudo que ele tem. Mas de todos os itens da coleção, o xodó do Wagner é este Chevette original 74. O veículo foi utilizado por 25 anos pelo avô dele. Fez parte de toda a infância e traz boas recordações. Tanto que o presente do vovô já passou por várias restaurações, mas ele fez questão de manter o máximo de detalhes originais, não só de fabricação, como também as marcas de uso do painel, rasgos no banco e outros. Inclusive tem até a maçaneta da porta aí que deu uma trincadinha, ele mesmo consertou. Eu comprei uma, mas não tive coragem de trocar porque eu vi ele arrumando mais eu do lado. Então nós ficamos ali horas mexendo nós dois juntos ali. A paixão pelo carango é tanta que não bastou ter ele apenas na garagem. Há 4 anos, Wagner eternizou na pele o Chevette, junto com o sítio onde passou a infância. O carro ainda funciona e antes da pandemia era estrela de várias exposições. Mas agora só sai de casa quando Wagner vai visitar os avós em Deodápolis, no interior do estado. Mas a coleção de antiguidades não tem apenas coisas do avô. Ela contém também relíquias de outras gerações, como esta foice que foi do bisavô dele. Além do Walkman e Discman que o próprio Wagner comprou e deu start na coleção pessoal. E eu acho que isso aí vai estar na genética, né? Meu avô passou para mim, passa para meus filhos e eu não pretendo parar, assim, viu? Essa é fazer igual ao meu avô, né? Deixar indo até o fim das vidas. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado cita que todo aquele que tem 100% de certeza de que todos os obstáculos vão ser superados é um filho de Deus que vai vencer o mundo. Está na 1ª de João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo de número 5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ponto de interrogação. Olha só. Para você, meu amado, para mim, vencemos o mundo, o que nós precisamos fazer? Para você, meu amado, para você, minha amada, vencer essa doença, vencer esses sintomas da Covid, esses sintomas de um outro mal qualquer, para você vencer esse atrofiamento nos seus músculos, o que é necessário? Para você vencer essa causa na justiça que durante anos e anos você vem lutando, mas parece que não sai do lugar, o que é necessário para você vencer? A palavra de Deus, ela foi muito clara quando ela disse no versículo de número 4, diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo. Essa sim é a vitória. A nossa fé. A fé, ela é a certeza 100%. Eu sei que isso vai acontecer. Eu tenho a certeza que existe alguém que está me assistindo do outro lado dessa tela agora. Eu tenho a certeza disso. Eu sei disso. A nossa fé, meu amado e minha amada, ela é a vitória. E diz no versículo de número 4 que esse que é nascido de Deus, que tem essa fé dentro de si, ele vence o mundo. Tudo que existe, todas as coisas, os problemas, as alegrias, as confusões, tudo que existe dentro deste mundo, você já venceu quando você se tornou um filho de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.